Vamos supor que você tem uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Quando você dá calor para esse gelo, tu acha que ele já vai começar a derreter? Não, porque ele só vai começar a derreter quando ele chegar no ponto de fusão do gelo, que todo mundo sabe que a 1 atm, né, na pressão atmosférica normal, é 0 graus Celsius. Moral da história, você vai dar calor para ele e a temperatura dele vai passar menos 20, menos 19, menos 18, até que vai chegar o quê? Até que vai chegar a 0. Então, esse calor que você dá para o gelo passar de menos 20 até 0 é calor para mudança de temperatura. E aí, por isso, chama-se calor sensível. É aquele tal do Q é igual a mc delta T, ó. Ele aumenta a energia cinética das moléculas do corpo, né? Agora que o gelo já está a 0 graus Celsius, se você continuar dando calor para ele, agora a temperatura dele não vai mudar durante um bom tempo. Por quê? Porque esse calor que você vai dar agora para o gelo não vai aumentar a energia cinética das moléculas. Vai aumentar a energia potencial elétrica do sistema. Tu vai dar calor para ele e essas moléculas vão começar a se afastar. Ó. Tu vai dar calor para ele e as moléculas lá dentro vão começar a se afastar. Então, isso aí chama-se calor latente. Esse calor vai levar a mudança do estado físico e não a variação da temperatura. Então, o que vai acontecer? Esse gelo vai começar a suar, vai começar a derreter, até que toda a água do gelo já vai estar líquida, a 0 graus Celsius já vai estar líquida. Então, Renato Brito, daqui para cá, esse calor a gente chama de calor latente. É, o latente, né? Quieto, Rex. Latente. No caso aqui tivemos uma fusão. Então eu vou chamá-lo de calor latente de fusão. Mas o calor latente de fusão é o mesmo calor latente de solidificação. Só muda que aqui ele está, né, recebendo calor e aqui ele está perdendo calor. Mas a quantidade de calor seria a mesma, entendeu? Então como é que eu calculo esse tal de calor latente? Aí o calor latente não é aquela expressãozinha que diz a massa vezes o calor latente específico dessa mudança de estado físico, né? O L, calor específico latente de fusão. E esse M aqui é a massa que se funde. Se derreter só a metade da massa do gelo, aí esse M aqui, ó, é só a metade da massa. Renato Brito, e quando essa água do gelo finalmente chegou a 0? Pronto, aí a partir daí, se você continuar dando calor, esse calor vai deixar de ser latente e vai voltar a ser sensível. Porque se a água já está a 0 e ela receber calor, agora a temperatura dela vai aumentar. Vai aumentar. Vai aumentar até que ela vai chegar ao quê? A água a 100 graus Celsius. E aí ela atingiu o chamado ponto de ebulição. Então, o calor que você teve que dar para ela ir daqui para cá, de novo chama-se calor sensível. É o Q igual a mc delta T. É o sensível, porque foi calor para mudar a temperatura, para mudar a energia cinética média das moléculas. Quando chega nesse ponto, se você continuar dando calor, agora a água vai ferver. Eita! Então, a partir de agora, a gente considera então que a temperatura da água não vai mudar mais? Não vai mudar mais. Se isso aqui for uma panela que tem água e essa água tá se transformando em vapor, né? Tá vaporizando, né? E tal. Como é o nome desse processo, professor? Chama-se ebulição. Então, durante a ebulição, a temperatura da água vai passar de 100 graus Celsius para 100 graus Celsius. Vai mudar, não? Não. A temperatura da água só vai voltar a crescer depois que toda a água tivesse transformado em vapor. Aí só depois é que ela volta a crescer, entendeu? Tu viu como foi invocado, né? Primeiro eu tive que transformar o gelo em água líquida, né? Então, primeiro foi calor sensível. Aí depois, calor latente, para derreter o gelo. Virou água líquida. Aí agora, calor sensível de novo, para a água a 0 chegar à água a 100. Mas agora eu quero que essa água vire vapor d'água. Aí é calor latente de novo. Por que é latente? Porque vai mudar de estado físico. Toda vez que vai mudar de estado físico, aí o calor é latente. Esse daqui seria chamado de quê? Calor latente de vaporização. E aí a gente poderia abrir um pequeno parênteses para você entender o seguinte. O que é
vaporização. Vaporização é o processo em que a substância no estado líquido passa para o estado do vapor. E na física, né, a gente considera que existem 3 tipos de vaporização. Existe a evaporação, a ebulição e existe uma tal de calefação. Ixi! Qual é a diferença dessas 3? Vou lhe explicar. A evaporação é o processo de vaporização que acontece a qualquer temperatura. Por exemplo, aqui eu tenho um copo d'água. Essa água está evaporando. Essa água está evaporando o tempo inteiro. Ela só iria parar de evaporar se a umidade do ar tivesse tão grande aqui nessa minha sala que esse vapor d'água aqui já tivesse saturado. Mas vamos supor que não tá, professor. A janela está aberta, né, e tal. Essa água iria evaporar até o copo secar. Esse processo chama-se evaporação. A evaporação acontece a qualquer temperatura. Claro que se tiver quente, a evaporação vai ser mais rápida. Se tiver ventando, a evaporação vai ser mais rápida. Se a umidade do ar tiver baixa, como lá em Brasília, aí a evaporação vai ser mais rápida, né? Durante a evaporação, as moléculas que vão escapando primeiro são as mais agitadas. Significa que as moléculas que vão ficando no líquido são as mais calmas. Então você espera que à medida que o líquido vai evaporando, o líquido que sobra no copo tá ficando cada vez mais quente ou cada vez mais frio? Cada vez mais frio. É aquele negócio da moringa. Que tem, lá na casa da minha avó, professor, lá no interior, tem um bichinho de barro. Que ela bota água aqui, aquelas bichinhas de barro, né? Que a água vai transpirando aqui, porque o barro, né? Ele deixa a água passar, E aí, essa água meio que evapora ali, pelas paredes, né? E as moléculas que vão saindo, que tem muita energia cinética. A água que vai ficando aqui, serão as moléculas cada vez mais pobres de energia cinética. Por isso que quando vai evaporando, essa água vai esfriando. A ebulição é a forma de vaporização da água que tem uma temperatura certa para acontecer. No caso da água, há uma pressão de 1 atm, pronto, a temperatura de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Então, a ebulição só acontece quando atinge o ponto de ebulição. Professor, e a calefação é o quê? A calefação é quando você solta umas gotinhas de água numa chapa quente. Aquela chapa de fazer sanduíche. Tu solta a água nessa chapa e aí tu ouve aquele... Essa água, na hora que ela cai na chapa, ela já vira vapor. É um negócio super agressivo. Pronto, aquilo ali o pessoal chama de calefação, entendeu? Tá.